A menina aprendeu cedo que o silêncio era mais seguro do que o choro. Quando ninguém esperava nada dela, doía menos. Sentava-se no tapete do quarto grande demais para um corpo tão pequeno, segurando um brinquedo esquecido, enquanto as vozes dos adultos ecoavam do outro lado da porta como se ela não estivesse ali. Não gritava. Não pedia. Apenas esperava. E naquele silêncio, algo estava profundamente errado, não no corpo dela, mas no modo como o mundo ao redor escolhia não enxergar. Se você está assistindo agora, escreve nos comentários de onde você está vendo essa história e que horas são aí neste momento. Às vezes, saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Ela tinha o sorriso fácil, desses que surgem mesmo quando o ambiente não merece alegria. Um sorriso que muitos interpretavam como ingenuidade, como se não houvesse pensamento por trás dos olhos atentos. Os médicos diziam que ela era limitada. Os parentes diziam que era normal, por causa da condição. E assim, cada gesto de exclusão era justificado com palavras bonitas. Cada decisão tomada sem consultá-la vinha acompanhada de um tom falso de proteção. Diziam que era para o bem dela. Diziam que ela não entenderia mesmo. A casa era enorme, cheia de corredores longos, quadros caros e móveis que pareciam nunca ter sido usados de verdade. Tudo ali falava de dinheiro, de status, de poder. Menos ela. A filha do milionário ocupava o espaço como se estivesse sempre pedindo desculpa por existir. Sentava-se à mesa apenas quando mandavam. Saía assim que alguém dizia que era melhor ela descansar. Não participava das conversas, não era incluída nas decisões, não era ouvida. Era tratada como um detalhe incômodo em uma vida perfeitamente planejada. O pai quase nunca estava em casa. Sempre viajando, sempre ocupado, sempre resolvendo negócios que ninguém ali ousava questionar. Quando ligava, perguntava se estava tudo bem. E todos diziam que sim. Sempre diziam que sim. A palavra bem se tornou uma mentira confortável, repetida tantas vezes que já não causava estranhamento. Afinal, o que poderia estar errado? Ela tinha tudo. Um quarto bonito, roupas limpas, comida na mesa. O problema é que ninguém percebia o que não se mede com dinheiro. Havia dias em que a menina tentava falar algo e era interrompida antes mesmo de terminar a frase. Havia dias em que apontava para um desenho, querendo mostrar, e alguém dizia que depois veria. Esse depois nunca chegava. Aos poucos, ela foi entendendo que sua voz não tinha peso. Que suas palavras não alteravam nada. E quando uma criança aprende isso, algo dentro dela começa a se fechar. Ela tinha síndrome de Down. E foi exatamente isso que usaram contra ela. Não como uma condição a ser compreendida, mas como uma desculpa perfeita. Tudo o que não queriam ouvir era descartado com facilidade. Tudo o que não queriam enfrentar era colocado na conta da condição. Era mais fácil assim. Mais limpo. Mais conveniente. Quem via de fora, via cuidado. Via uma família estruturada, médicos particulares, uma rotina aparentemente organizada. Mas quem prestava atenção aos detalhes começava a notar as ausências. As pausas longas demais. Os olhares desviados. A forma como ela era sempre a última a ser lembrada, e a primeira a ser silenciada. Não havia gritos, não havia agressões visíveis. Havia algo muito mais perigoso, a normalização do abandono. E quase ninguém percebeu. Quase ninguém questionou. Quase ninguém achou estranho o fato de uma criança estar sempre presente, e ao mesmo tempo invisível. Quase ninguém, exceto alguém que não tinha sobrenome famoso, nem cargo importante, nem voz nas reuniões de família. Alguém que limpava o chão enquanto os outros discutiam heranças. Alguém que escutava conversas enquanto passava pano nos corredores. Alguém que não foi treinada para ignorar. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias como essa. Porque o que está por trás do silêncio dessa menina vai muito além do que você imagina. A faxineira observava tudo em silêncio. Observava porque sempre observou. Porque a vida ensinou que quem presta atenção aos detalhes enxerga verdades que os outros preferem evitar. Ela via quando a menina tentava falar e desistia. Via quando alguém decidia por ela sem sequer olhar em sua direção. Via quando diziam que era melhor assim, como se melhor nunca precisasse ser explicado. E quanto mais ela via, mais difícil ficava fingir que não estava vendo. Naquela casa, ninguém gritava. Ninguém levantava a mão. Mas algo estava sendo tirado da menina todos os dias. Algo invisível, lento, contínuo. E quando ninguém percebe uma violência silenciosa, ela cresce. Se espalha. Se fortalece. Até o momento em que alguém resolve quebrar o padrão.
E esse momento estava mais próximo do que qualquer um ali poderia imaginar. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. A menina acordava antes do despertador, sentava-se na cama e ficava alguns minutos olhando para o chão, como se estivesse tentando entender que tipo de dia a esperava. O quarto era bonito, arrumado demais, com cores suaves escolhidas por alguém que nunca perguntou o que ela gostava de verdade. Havia brinquedos nas prateleiras, mas quase nenhum parecia usado. Não porque ela não gostasse de brincar, mas porque aprenderá que brincar sozinha era diferente de brincar sendo vista. Quando finalmente se levantava, fazia tudo com cuidado. Não queria incomodar. Aprendeu que passos leves chamam menos atenção, que movimentos discretos evitam olhares impacientes. Vestia-se sozinha, mesmo quando demorava mais, porque pedir ajuda significava ouvir comentários disfarçados de gentileza. Deixa que eu faço, é mais rápido. Assim você não se cansa. Você não precisa se esforçar tanto. Cada frase parecia pequena, mas juntas formavam um muro. No café da manhã, sentava sempre na mesma cadeira, no canto da mesa. O prato vinha servido, já cortado, já decidido. Ninguém perguntava se ela queria mais suco ou menos pão. As escolhas eram feitas por ela, para ela, sem ela. Os adultos conversavam sobre viagens, reuniões, investimentos. Palavras grandes, números maiores ainda. Ela ouvia tudo, mesmo quando ninguém percebia. E enquanto ouvia, entendia que aquele mundo não tinha sido feito pensando nela. Havia uma rotina rígida disfarçada de cuidado. Horário para acordar, horário para comer, horário para descansar. Descansar, ali, muitas vezes significava ficar sozinha no quarto enquanto a casa seguia funcionando sem ela. Diziam que era para evitar estímulos demais. Diziam que ela precisava de tranquilidade. Mas ninguém explicava por que essa tranquilidade sempre coincidia com momentos em que a família se reunia sem ela. Às vezes, a menina tentava acompanhar as conversas, soltava uma palavra aqui, outra ali. Era interrompida com um sorriso rápido, um carinho apressado na cabeça. Depois, querida. Esse depois nunca chegava. E quando se repete o suficiente, o depois deixa de ser esperado. Ela começou a guardar as palavras dentro de si, como quem aprende a economizar algo que nunca é valorizado. Se você já viu alguém ser tratado assim, mesmo sem gritos ou agressões, comenta aqui embaixo. Às vezes o silêncio machuca mais do que qualquer coisa dita em voz alta. Os médicos apareciam com frequência. Consultas regulares, avaliações, relatórios. Falavam sobre desenvolvimento, limites, acompanhamento. Tudo muito técnico, tudo muito distante. Ela sentava na cadeira, balançando os pés, ouvindo seu nome ser mencionado como um caso, nunca como uma pessoa. Quando tentava falar algo, alguém respondia por ela. Sempre alguém respondia por ela. E os médicos aceitavam. Afinal, confiavam nos adultos. Confiavam na família estruturada, no dinheiro, na aparência de controle. Depois das consultas, sempre havia um clima estranho. Conversas baixas, portas fechadas, decisões tomadas em salas onde ela não podia entrar. Em seguida, mudanças sutis na rotina. Menos visitas. Menos saídas. Menos contato com o mundo fora daqueles muros altos. Diziam que era temporário. Diziam que era para o bem dela. Mas ninguém dizia quando acabaria. A menina sentia falta do pai. Não apenas da presença física, mas do jeito como ele costumava ouvi-la, mesmo quando não entendia tudo o que ela dizia. Ele se abaixava para falar com ela. Olhava nos olhos. Perguntava de verdade. Agora, as ligações eram rápidas, sempre monitoradas. Ela está bem, diziam do outro lado da linha. E a palavra bem continuava sendo usada como uma cortina grossa, escondendo tudo que não queriam que fosse visto. Nos corredores da casa, a menina andava como uma sombra. Não porque quisesse, mas porque ninguém parecia notar quando ela passava. As paredes ouviam mais do que as pessoas. Os objetos guardavam mais memórias do que os adultos. E enquanto tudo isso acontecia, a sensação de não pertencer crescia silenciosamente dentro dela. Ela não entendia todas as palavras, mas entendia sentimentos. Entendia quando alguém tinha pressa em se livrar de sua presença. Entendia quando um sorriso era apenas um gesto automático. Entendia quando sua existência era tolerada, não celebrada. E isso pesava. Pesava todos os dias. A casa continuava funcionando perfeitamente. Funcionários cumpriam horários, compromissos eram honorados, tudo parecia em ordem. Mas havia algo profundamente desalinhado naquela rotina impecável.
Uma criança que vivia ali, mas não fazia parte. Uma menina que era cuidada, mas não era ouvida. Protegida, mas não incluída. E enquanto todos aceitavam aquela normalidade estranha, alguém começava a perceber que aquilo não era cuidado. Era controle. Não era proteção. Era conveniência. E essa percepção ainda estava se formando, silenciosa, paciente, esperando o momento certo para deixar de ser apenas observação. Porque quando alguém começa a enxergar o que todos ignoram, o silêncio deixa de ser opção. Helena trabalhava naquela casa havia tempo suficiente para entender que o luxo não impede a solidão. Entrava antes de todos acordarem e saía quando a maioria já dormia. Conhecia o som de cada porta, o horário em que o piso rangia mais, o cheiro exato do café quando ficava tempo demais no fogo. Casas grandes ensinam muito a quem precisa prestar atenção para não ser visto. E Helena sempre prestou atenção. Ela não fazia parte das conversas importantes. Nunca foi convidada a opinar sobre nada. Mas ouvia. Ouvia porque limpava corredores enquanto reuniões aconteciam atrás de portas semiabertas. Ouvia porque recolhia copos depois de jantares longos. Ouvia porque, em casas assim, os funcionários acabam sabendo mais do que gostariam. Não por curiosidade, mas por sobrevivência. Saber quando entrar, quando sair, quando fingir que não escutou nada. Helena tinha mais de 20 anos trabalhando em casas de família. Já tinha visto de tudo. Heranças disputadas, casamentos falsos, filhos esquecidos em meio a brigas de adultos. Aprendeu cedo que dinheiro não cria caráter, apenas amplia o que já existe. E naquela casa, algo estava ampliado demais. Um controle excessivo, uma organização rígida, uma preocupação constante com aparências. Tudo precisava parecer perfeito. Tudo precisava funcionar sem ruídos. Foi por isso que Helena notou a menina. Não de imediato, não como um choque. Foi aos poucos. Primeiro, percebeu que ela estava sempre sozinha nos horários em que a casa ficava cheia. Depois, reparou que quase nunca havia brincando com alguém. Em seguida, começou a notar como os adultos falavam dela como se ela não estivesse presente, mesmo quando estava sentada a poucos metros. Coisas pequenas, quase invisíveis para quem não quer ver. Helena nunca teve filhos. A vida não deu tempo. Sempre trabalhando, sempre pulando de casa em casa, cuidando do que não era seu. Mas havia algo na menina que despertava nela uma atenção diferente. Talvez fosse o jeito como ela observava tudo em silêncio. Talvez fosse o sorriso tímido, usado como escudo. Ou talvez fosse a sensação incômoda de que aquela criança estava sendo deixada de lado de propósito. Enquanto limpava o quarto da menina, Helena percebia detalhes que mais ninguém comentava. Desenhos guardados em gavetas, nunca expostos. Brinquedos alinhados demais, como se não fossem usados. Cadernos com rabiscos repetidos, sempre as mesmas figuras, sempre os mesmos rostos. Não eram sinais de desinteresse. Eram sinais de alguém que não tinha para quem mostrar o que fazia. Nos corredores, Helena começou a perceber conversas interrompidas quando ela se aproximava. Não por desconfiança, mas por hábito. Adultos acreditam que funcionários não escutam, não entendem, não ligam. Foi assim que ela ouviu frases soltas, pedaços de decisões, palavras como responsabilidade, imagem, futuro. Sempre ditas em tom sério, sempre longe da menina. Helena também percebeu como a condição da criança era usada como argumento final para qualquer coisa. Quando alguém questionava uma decisão, vinha a frase pronta. Ela não vai entender. É melhor assim para ela. Isso é o mais indicado para crianças como ela. E ninguém retrucava depois disso. Era um ponto final conveniente. Um escudo moral. Um jeito rápido de encerrar qualquer discussão. Certa tarde, enquanto trocava os lençóis, a menina entrou no quarto e sentou-se na cama, observando Helena trabalhar. Ficou ali em silêncio por alguns minutos, até soltar, quase como quem pede permissão para existir, uma frase simples. Você acha que eu sou um problema? Helena parou. O pano ainda na mão, o movimento interrompido no meio. Não porque não soubesse o que responder, mas porque aquela pergunta não deveria nunca ter sido feita. Ela se virou devagar, se abaixou até ficar na altura da menina e respondeu com a voz firme, sem pressa. Não. Você não é um problema. A menina ficou em silêncio, processando aquilo, como se fosse algo novo demais para acreditar de imediato. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas diferente dos outros. Um sorriso que parecia alívio. A partir daquele dia, Helena passou a observar com mais atenção ainda.
Não por curiosidade, mas por responsabilidade. Porque quando uma criança faz uma pergunta dessas, algo já passou do limite há muito tempo. Ela começou a ligar pontos. Horários, decisões, ausências. Nada isolado parecia grave. Mas o conjunto formava um desenho claro demais para ser ignorado. Se você estivesse no lugar dela, teria percebido esses sinais? Ou teria seguido sua rotina, fingindo que não era com você? Comenta aqui o que você faria. Helena sabia que, em casas como aquela, quem vê demais costuma se tornar inconveniente. E pessoas inconvenientes não duram muito. Mas também sabia que fingir não ver tinha um preço. E esse preço, naquele caso, estava sendo pago por alguém que não tinha escolha. Enquanto os outros continuavam chamando aquilo de cuidado, Helena começou a entender que estava diante de algo muito mais sério. Algo planejado. Algo frio. Algo que usava silêncio, rotina e palavras bonitas como ferramentas. E quando essa compreensão finalmente se assentou, ela soube que, mais cedo ou mais tarde, seria obrigada a escolher entre continuar sendo invisível, ou fazer algo que mudaria tudo. No começo, ninguém chamava de crueldade. A palavra usada era sempre outra. Organização. Cuidado. Planejamento. Tudo parecia pensado para funcionar sem conflitos, sem ruídos, sem desgaste. A menina fazia parte desse plano apenas como um detalhe a ser administrado. Nunca como alguém a ser escutada. As decisões eram tomadas em salas fechadas, com vozes baixas e expressões sérias. Quando saíam, vinham acompanhadas de frases prontas. É melhor assim. Os especialistas concordam. Ela não vai perceber. E com isso, qualquer questionamento morria antes de nascer. Não havia espaço para dúvidas quando todos repetiam as mesmas palavras com tanta convicção. Helena começou a perceber que a menina não era consultada nem nas coisas mais simples. Não escolhia a roupa que usava. Não decidia o que comia. Não opinava sobre onde ficava durante o dia. Tudo vinha pronto, decidido, servido. E sempre com um sorriso educado, desses que escondem impaciência. Se a menina demorava a responder, alguém completava por ela. Se tentava insistir, alguém mudava de assunto. Havia momentos em que a exclusão ficava mais evidente. Visitas chegavam à casa e a menina era levada para o quarto para descansar. Reuniões familiares aconteciam e diziam que ela ficaria melhor longe da confusão. Fotografias eram tiradas, muitas vezes, ela não aparecia. Não porque não estivesse ali, mas porque alguém decidia que não era o momento. A ausência era tratada como algo natural, quase automático. Quando Helena questionava algo de forma sutil, recebia respostas rápidas, sempre educadas, sempre fechadas. É assim que fazemos. Já tentamos de outro jeito. Você sabe como ela é. E aquela última frase era a mais usada. Um ponto final que dispensava qualquer explicação. Como se a condição da menina resumisse tudo o que ela era, tudo o que podia ser, tudo o que merecia. A menina sentia. Sentia quando era afastada, mesmo sem entender todas as razões. Sentia quando sua presença causava desconforto. Sentia quando alguém preferia que ela não estivesse ali. E, aos poucos, começou a aceitar isso como verdade. Não porque fosse, mas porque foi repetido vezes demais. Quando uma criança aprende que é um incômodo, ela passa a tentar ocupar menos espaço no mundo. Helena via isso acontecer todos os dias. Via a menina sentar mais encolhida, falar mais baixo, esperar mais. Via o brilho nos olhos diminuir um pouco a cada semana. Não de tristeza explosiva, mas de cansaço. Um cansaço silencioso, profundo, que ninguém parecia disposto a reconhecer. Afinal, não havia gritos, não havia cenas. Apenas uma criança sendo lentamente empurrada para fora da própria vida. Se isso fosse visto de fora, muitos chamariam de zelo excessivo. Outros diriam que era responsabilidade. Poucos chamariam pelo nome certo. Porque injustiças assim só são reconhecidas quando alguém decide olhar além da superfície. E quase ninguém naquela casa tinha interesse em olhar. Certa noite, Helena ouviu uma conversa que a fez parar no meio do corredor. Dois adultos discutiam sobre o futuro da menina, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Falavam em limites, em capacidade, em evitar complicações. Nenhuma vez mencionaram sentimentos. Nenhuma vez mencionaram o que a própria menina queria. Ela não era parte da conversa. Era o assunto. Helena encostou-se à parede, sentindo um peso estranho no peito. Não era surpresa. Era confirmação. Tudo aquilo que parecia exagero agora se encaixava com clareza demais.
A exclusão não era descuido. Era método. Era mais fácil tomar decisões sem resistência quando a pessoa afetada não é vista como alguém capaz de resistir. E é assim que injustiças se sustentam por tanto tempo. Não pela força, mas pela repetição. Não pelo ódio declarado, mas pela conveniência silenciosa. Enquanto todos chamavam aquilo de cuidado, Helena começava a entender que o nome certo era outro. E quando alguém finalmente dá nome ao que está acontecendo, o desconforto deixa de ser ignorável. Você acha que isso ainda acontece hoje, em outras casas, com outras crianças? Comenta aqui o que você pensa. Helena sabia que ainda não tinha provas, apenas percepções. Mas também sabia que percepções consistentes não surgem do nada. Algo estava sendo construído ali, decisão após decisão, sempre afastando a menina um pouco mais do centro de tudo. E quando se empurra alguém para fora devagar demais, quase ninguém percebe, até ser tarde. Ela ainda não sabia como, nem quando. Mas tinha certeza de uma coisa: aquilo não era apenas descuido. Era uma escolha. E escolha sempre tem consequências. A partir do momento em que Helena começou a prestar atenção de verdade, tudo ficou mais claro. Não foi uma grande revelação repentina, nem uma cena dramática. Foi a repetição. A constância. O jeito como a condição da menina era usada como resposta automática para qualquer incômodo. Sempre que algo saía do script, alguém dizia que era por causa dela. Sempre que surgia uma dúvida, a explicação vinha pronta. Era simples, conveniente e cruel ao mesmo tempo. Se a menina ficava inquieta, diziam que era da condição. Se ficava quieta demais, também. Se queria participar, não entendia. Se não participava, era melhor assim. Não importava o que ela fizesse. Tudo era interpretado a partir do mesmo filtro. Um filtro que não permitia nuances, nem escuta, nem humanidade. A condição deixou de ser apenas uma característica e passou a ser uma justificativa universal. Helena percebeu que isso não acontecia por ignorância. Era escolha. Os adultos ali sabiam exatamente o que estavam fazendo. Usavam palavras técnicas, termos médicos, frases bem articuladas. Tudo para dar aparência de responsabilidade. Mas por trás disso havia algo mais simples. Não queriam lidar com a complexidade de uma criança que não cabia nos padrões que esperavam. Era mais fácil reduzir tudo a um rótulo. A menina começou a ser tratada como previsível. Como se cada reação já estivesse escrita. Como se não pudesse surpreender, aprender, sentir de maneiras próprias. E quando alguém é visto assim, deixa de ser ouvido. Helena notava isso no jeito como as conversas aconteciam sem a presença dela, no modo como decisões importantes eram tomadas sem qualquer tentativa de explicação. Não era proteção. Era exclusão organizada. Certa manhã, enquanto arrumava a sala, Helena ouviu alguém dizer que talvez fosse melhor limitar ainda mais o contato da menina com visitas. O argumento veio rápido. Ela se cansa. Fica confusa. Não entende essas coisas. Ninguém perguntou se ela queria tentar. Ninguém perguntou se ela gostava das visitas. A decisão foi tomada como se fosse óbvia demais para ser questionada. Helena começou a sentir algo diferente do incômodo inicial. Agora era indignação. Não pelo que diziam abertamente, mas pelo que deixavam implícito. A mensagem era clara: a menina precisava ser mantida sob controle. Não para o próprio bem, mas para manter a ordem da casa. Para evitar situações desconfortáveis. Para não atrapalhar a imagem que aquela família queria projetar. A menina sentia essa mudança, mesmo sem entender todos os motivos. Passou a pedir menos. A falar menos. A esperar mais. O sorriso continuava ali, mas surgia cada vez mais rápido, como um reflexo automático, não como alegria verdadeira. Helena percebia isso nos olhos. Um olhar atento demais, como quem aprende a medir cada reação antes de demonstrar qualquer coisa. Se alguém perguntasse à menina o que ela queria, ela demorava a responder. Não por não saber, mas por não acreditar que a resposta importava. E isso é o que o preconceito faz quando se instala como regra. Ele não grita. Ele ensina a pessoa a se diminuir sozinha. A não ocupar espaço. A aceitar menos do que merece. Você já viu isso acontecer com alguém próximo? Comenta aqui se essa história também te lembra algo que você já presenciou. Helena começou a anotar mentalmente cada frase, cada decisão, cada mudança na rotina. Não porque tivesse um plano ainda, mas porque precisava confirmar o que já sentia. E quanto mais confirmava, mais difícil ficava ignorar. Aquilo não era um conjunto de pequenos equívocos. Era um sistema.
Um jeito de funcionar que mantinha todos confortáveis, menos a menina. Havia algo ainda mais preocupante por trás daquele comportamento. Uma sensação de que estavam preparando o terreno para algo maior. Helena não sabia dizer o que. Mas conhecia aquele clima. Já tinha visto antes, em outras casas. Quando começam a repetir as mesmas justificativas vezes demais, é porque estão tentando convencer a si mesmos. E quando isso acontece, geralmente é porque uma decisão pesada está prestes a ser tomada. A menina continuava ali, presente e invisível. E enquanto todos tratavam aquilo como normal, Helena entendia que o preconceito tinha deixado de ser uma opinião isolada. Tinha virado regra. E regras, quando não são questionadas, se transformam em destino. Foi nesse ponto que Helena começou a perceber algo ainda mais inquietante. Não era apenas exclusão. Era controle. Um controle silencioso, cuidadosamente justificado, sempre apresentado como proteção. A menina já não decidia quase nada, mas agora também não tinha acesso ao mundo fora daqueles muros altos. As poucas ligações que recebia eram supervisionadas. As visitas se tornaram raras. As saídas, quase inexistentes. Quando alguém perguntava sobre isso, a resposta vinha pronta. Ela precisa de estabilidade. Mudanças a deixam confusa. É melhor evitar estímulos. Tudo dito com uma calma treinada, como se aquelas frases tivessem sido ensaiadas. Helena já tinha ouvido discursos assim antes. Em outras casas, com outros nomes, outras histórias. E quase sempre terminavam do mesmo jeito. Alguém isolado, alguém silenciado, alguém afastado de qualquer chance de questionar. O pai continuava distante. Sempre ocupado, sempre fora. Quando ligava, falava rápido. Perguntava se estava tudo sob controle. E do outro lado diziam que sim. Sempre diziam que sim. A menina raramente falava com ele diretamente. Quando falava, havia alguém por perto, corrigindo, completando frases, encerrando a conversa antes que ela pudesse se alongar. Ela está cansada. Depois vocês conversam. O depois, mais uma vez, não chegava. Helena começou a notar mudanças nos horários. Portas que antes ficavam abertas passaram a ser fechadas. Conversas que antes aconteciam na sala agora eram levadas para o escritório. A menina passou a ficar mais tempo no quarto, sempre com uma justificativa aceitável. Ela precisa descansar. É melhor para ela. Mas ninguém explicava por que esse descanso coincidia exatamente com momentos importantes da família. Havia também os documentos. Pastas que surgiam e desapareciam. Papéis assinados sem alarde. Nomes de advogados mencionados em conversas baixas. Helena não entendia termos jurídicos, mas entendia sinais. E aqueles sinais diziam que algo estava sendo organizado com antecedência. Não era improviso. Não era preocupação momentânea. Era planejamento. A menina percebeu o isolamento antes de qualquer adulto admitir. Perguntava menos sobre sair. Parou de perguntar sobre visitas. Começou a aceitar o quarto como único espaço. Às vezes ficava sentada perto da janela, olhando para fora, como se estivesse tentando lembrar como era estar do outro lado. Helena via isso e sentia um aperto difícil de explicar. Não era só tristeza. Era a sensação de que alguém estava sendo preparado para desaparecer aos poucos. Você acha que isso é proteção ou controle? Comenta aqui o que você sente ao ouvir isso. Helena começou a entender que aquela casa funcionava como uma bolha. Tudo era decidido dentro, sem interferência externa. Médicos eram escolhidos a dedo. Especialistas vinham e iam sem que ninguém questionasse. Sempre as mesmas opiniões, sempre as mesmas conclusões. E a menina nunca era ouvida. Nunca era convidada a participar de nada que dissesse respeito à própria vida. O discurso da proteção era usado como escudo. Quem ousaria questionar alguém que dizia estar fazendo tudo pelo bem de uma criança? Quem ousaria desconfiar de adultos que falavam com tanto cuidado, tanta técnica, tanta certeza? Helena ousava. Porque via o que os outros não viam. Via a criança murchando, não no corpo, mas no espírito. Via o brilho sumindo devagar, como uma luz que ninguém percebe quando começa a apagar. O isolamento também mudou a dinâmica da casa. Funcionários passaram a receber instruções mais rígidas. Menos circulação. Menos conversa. Menos contato com a menina. Tudo precisava ser registrado, organizado, controlado. Helena sentiu o cerco se fechar. Não apenas em torno da criança, mas em torno de todos. E quando o controle se expande assim, geralmente é porque alguém tem algo a esconder.
Ela ainda não sabia exatamente o que estava por vir. Mas sabia que aquilo não terminaria bem se ninguém interferisse. O controle disfarçado de proteção estava criando um ambiente onde decisões irreversíveis podiam ser tomadas sem resistência. E a menina, cada vez mais isolada, seria a última a ser consultada. Enquanto todos repetiam que era para o bem dela, Helena começava a entender que o verdadeiro perigo não era o mundo lá fora. Era o que estava sendo construído ali dentro, em silêncio, com aparência de cuidado e cheiro de decisão definitiva. Helena sempre acreditou que verdades grandes não aparecem de repente. Elas se revelam aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que alguém tenta montar longe dos olhos dos outros. Naquela casa, cada detalhe que antes parecia apenas estranho começou a ganhar sentido. As conversas interrompidas. Os horários controlados. O isolamento crescente. Tudo apontava para algo maior do que simples descuido ou excesso de zelo. Foi numa tarde silenciosa que a confirmação veio. A casa estava quase vazia. O pai da menina ainda fora do país, os adultos principais reunidos em compromissos externos. Helena aproveitou para limpar o escritório, um espaço que raramente ficava acessível. Ali, o ar era diferente. Mais pesado. Cheirava a papel, a decisões importantes. As estantes estavam organizadas demais, como se nada pudesse estar fora do lugar. Enquanto passava o pano na mesa, Helena percebeu uma pasta esquecida sobre uma das cadeiras. Não era comum. Pastas sempre ficavam trancadas. Aquela estava ali, aberta o suficiente para revelar papéis com letras miúdas e carimbos oficiais. Helena hesitou. Sabia que ultrapassar aquele limite podia custar seu trabalho. Mas também sabia que ignorar o que estava diante dela podia custar muito mais para alguém que não tinha escolha. Ela leu devagar, tentando entender o que estava escrito. Não compreendia todos os termos, mas algumas palavras saltavam aos olhos. Interdição. Responsabilidade legal. Decisão em nome do incapaz. O coração de Helena acelerou. Aquilo não era cuidado. Era controle formalizado. Era uma tentativa de transformar o silêncio da menina em algo definitivo, registrado em papel. Continuando a leitura, ficou claro que havia um plano em andamento. Uma série de documentos preparados para justificar decisões futuras sem que a criança fosse consultada. Argumentos construídos com base na condição da menina, apresentados como proteção, mas desenhados para retirar qualquer possibilidade de contestação. Tudo feito de maneira discreta, técnica, aparentemente legal. Helena sentiu um frio percorrer o corpo. Não era apenas sobre limitar visitas ou controlar horários. Estavam preparando algo que mudaria a vida da menina para sempre. Algo que, uma vez assinado, não poderia ser desfeito com facilidade. E o mais assustador era a naturalidade com que aquilo parecia estar sendo tratado. Como se fosse apenas mais um passo lógico, mais uma formalidade necessária. Ela guardou aquela informação em silêncio. Não podia reagir naquele momento. Precisava entender até onde aquilo ia. Nos dias seguintes, passou a observar com ainda mais atenção. Ouviu conversas sobre prazos. Sobre assinaturas. Sobre a importância de agir antes que complique. Ninguém mencionava a menina como alguém presente. Falavam dela como um processo. A menina, por sua vez, parecia sentir que algo estava para acontecer. Ficou mais quieta. Mais observadora. Em certos momentos, segurava a mão de Helena com força, como se tivesse medo de soltar. Não dizia nada. Não precisava. O corpo falava por ela. A ansiedade, o olhar atento demais, a forma como reagia a qualquer mudança na rotina. Tudo indicava que ela sabia, em algum nível, que estava prestes a perder algo importante. Helena começou a sentir o peso da responsabilidade. Agora não era mais apenas uma suspeita. Havia provas. Havia documentos. Havia um plano claro. Mas o que fazer com aquilo? Ir à polícia sem entender completamente os termos? Avisar o pai à distância, sem garantia de que acreditaria? Helena sabia como funcionava aquele mundo. Sabia que palavras sem respaldo dificilmente atravessam portas pesadas e escritórios elegantes. Se você estivesse no lugar dela, o que faria agora? Comenta aqui, porque essa escolha muda tudo. Ela passou noites em claro, pensando nas possibilidades. Cada opção parecia arriscada. Cada decisão podia colocar a menina em ainda mais perigo. O tempo, que antes parecia lento, agora corria rápido demais. Helena sentia que estava diante de um ponto sem retorno. Ou agia, ou se tornaria cúmplice de algo que não poderia mais desfazer. A descoberta não trouxe alívio. Trouxe urgência.
E com ela, um medo profundo de errar. Porque agora Helena sabia exatamente o que estava em jogo. Não era apenas o bem-estar de uma criança. Era o direito dela de existir como pessoa, de ser ouvida, de ter escolhas. E permitir que isso fosse tirado em silêncio seria uma violência impossível de aceitar. Enquanto os outros continuavam suas rotinas, acreditando que tudo estava sob controle, Helena entendia que o controle estava prestes a se transformar em algo irreversível. E quando isso acontece, não há mais espaço para observação passiva. Apenas para a ação. Depois da descoberta, nada mais parecia igual. Helena continuava limpando os mesmos corredores, organizando os mesmos cômodos, cumprindo os mesmos horários. Mas por dentro, tudo havia mudado. Cada passo ecoava diferente. Cada porta fechada parecia esconder algo maior. O silêncio da casa, antes apenas incômodo, agora era opressor. Ela sabia demais para fingir normalidade. E saber, naquele momento, era um peso difícil de carregar. O dilema começou a crescer nas pequenas coisas. Em cada olhar trocado com a menina. Em cada conversa interrompida quando Helena se aproximava. Em cada frase dita com cuidado excessivo pelos adultos. Helena sentia que estava caminhando sobre uma linha fina. Um passo em falso e poderia perder o emprego, a credibilidade, a única posição que ainda lhe permitia observar tudo de perto. Mas ficar parada também era uma escolha. E escolhas têm consequências. Ela pensava na polícia. Pensava nos advogados. Pensava em denunciar tudo. Mas a realidade se impunha com força. Aqueles papéis eram técnicos, cheios de termos difíceis. Havia médicos, especialistas, profissionais prontos para sustentar qualquer versão que fosse conveniente. Quem acreditaria numa funcionária? Quem ouviria alguém sem sobrenome, sem poder, sem influência? Helena conhecia esse mundo. Já tinha visto verdades serem abafadas por argumentos bem apresentados. À noite, quando a casa finalmente silenciava, Helena se sentava na pequena área de serviço e ficava olhando para o nada. O cansaço físico era grande, mas o mental era maior ainda. Pensava na menina sozinha no quarto, sendo preparada para um futuro decidido por outros. Pensava no pai distante, confiando que tudo estava sob controle. Pensava no quanto era fácil tirar algo de alguém quando essa pessoa não é vista como capaz de se defender. Em alguns momentos, Helena quase se convencia de que estava exagerando. Que talvez fosse apenas uma interpretação equivocada. Que talvez os adultos soubessem o que estavam fazendo. Mas bastava lembrar das palavras nos documentos, das conversas sobre prazos, da maneira como a condição da menina era usada como justificativa final para tudo, e a dúvida desaparecia. Não era exagero. Era realidade. A menina parecia sentir o peso do que estava por vir. Passou a se aproximar mais de Helena, mesmo sem dizer nada. Ficava ao lado dela enquanto limpava, observava cada movimento, como se quisesse gravar aquela presença. Às vezes segurava sua mão com força, um gesto simples, mas carregado de significado. Helena sentia aquele aperto e entendia. A criança não sabia explicar o que sentia, mas sabia que algo importante estava ameaçado. Certa noite, a menina perguntou, com a voz baixa e cuidadosa, "Eles vão me mandar embora?" A pergunta caiu como um golpe. Helena respirou fundo antes de responder. Não podia mentir. Não podia prometer o que não sabia se conseguiria cumprir. Apenas disse, "Eu não vou deixar ninguém te machucar." Não era uma garantia. Era uma decisão. Uma que ainda precisava ser transformada em ação. Se você estivesse nessa situação, com tudo contra você, teria coragem de agir mesmo assim? Comenta aqui o que você faria. Helena começou a pensar em estratégias. Precisava de provas claras. Algo que não pudesse ser ignorado ou distorcido. Algo que falasse mais alto do que palavras. Mas para conseguir isso, teria que arriscar. Teria que cruzar limites. Teria que entrar onde não era convidada. E isso a aterrorizava. Não por medo das consequências pessoais, mas pelo risco de falhar e deixar a menina ainda mais vulnerável. O dilema não era apenas entre agir ou não agir. Era sobre como agir sem piorar tudo. Sobre escolher o momento certo. Sobre entender que qualquer passo precipitado poderia acelerar o plano que tentava impedir. Helena sentia o tempo se estreitar ao redor dela, como se as opções diminuíssem a cada dia. Enquanto isso, os adultos continuavam suas rotinas com tranquilidade ensaiada. Falavam de prazos com naturalidade. Tratavam decisões enormes como simples formalidades. Ninguém demonstrava pressa. E isso assustava ainda mais. Porque quem não tem pressa geralmente acredita que já venceu.
Helena sabia que não podia continuar apenas observando. O dilema estava claro demais. Ou ela se tornaria parte do silêncio que engolia a menina, ou faria algo que mudaria tudo. Não havia meio termo. Não havia escolha confortável. Havia apenas a responsabilidade de decidir se aquele seria mais um caso esquecido, ou o momento em que alguém resolveu não se calar. A mudança na menina não foi repentina. Foi sutil, quase imperceptível para quem não convivia com ela todos os dias. Mas Helena via. Via no jeito como ela observava os adultos antes de falar. Via na maneira como escolhia as palavras com cuidado excessivo. Via no corpo sempre atento, como se estivesse pronta para se recolher a qualquer sinal de reprovação. A menina tinha aprendido algo que nenhuma criança deveria aprender, que falar pode ser perigoso. Mesmo assim, havia momentos em que a verdade escapava. Pequenas frases, ditas quase sem perceber, que revelavam muito mais do que qualquer relatório médico. Certa manhã, enquanto Helena organizava os livros no quarto, a menina sentou-se no chão e começou a desenhar. Desenhou a casa. Desenhou portas grandes. Desenhou pessoas sem rosto. E, por fim, desenhou a si mesma bem pequena, num canto. Helena observou em silêncio. Não precisava perguntar. O desenho falava por ela. Em outro dia, a menina comentou, como quem não quer incomodar: quando eu falo, eles ficam bravos. Não apontou quem. Não precisou. A frase era simples, mas carregada de um peso enorme. Helena sentiu um nó na garganta. Aquilo não era imaginação. Não era confusão. Era percepção. A criança sabia exatamente o que estava acontecendo ao seu redor, mesmo que ninguém reconhecesse isso. Os adultos insistiam em tratá-la como incapaz de compreender. Mas ela compreendia. Compreendia os olhares impacientes. Compreendia as conversas que paravam quando ela entrava no ambiente. Compreendia quando alguém dizia que era melhor ela não participar. Cada gesto, cada pausa, cada silêncio ensinava algo. E o que ela estava aprendendo era que sua opinião não tinha valor. Helena começou a conversar mais com a menina, sempre com cuidado, sempre sem pressionar. Não fazia perguntas diretas. Apenas escutava. E, quando escutava, percebia algo ainda mais assustador. A menina não estava apenas triste. Estava com medo. Medo de ser mandada embora. Medo de ser deixada em algum lugar estranho. Medo de perder o pouco contato que ainda tinha com quem a tratava com respeito. Certa tarde, enquanto dobravam roupas juntas, a menina disse algo que Helena jamais esqueceria. Se eu ficar quieta, eles gostam mais de mim. A frase veio acompanhada de um sorriso tímido, como se aquilo fosse uma conquista. Helena sentiu o coração apertar. Não havia ali ingenuidade. Havia adaptação. A criança estava moldando o próprio comportamento para sobreviver emocionalmente. Se isso não te dói, comenta aqui o que você está sentindo agora. Porque essa parte da história costuma mexer com todo mundo. A partir desse momento, Helena deixou de ter qualquer dúvida. Aquilo não era apenas um plano adulto, frio e burocrático. Era algo que já estava afetando profundamente a menina por dentro. A exclusão tinha virado uma ferida invisível. E feridas assim não aparecem em exames. Não geram laudos. Mas marcam para sempre. A menina começou a se apegar ainda mais a Helena. Seguia-a pelos corredores, sentava perto enquanto ela trabalhava, buscava sua presença como um porto seguro. Helena sabia que aquele apego era perigoso. Chamaria atenção. Poderia ser usado contra ela. Mas também sabia que afastar-se agora seria repetir o mesmo abandono que todos praticavam. E isso ela não faria. Havia dias em que a menina perguntava se Helena ficaria ali para sempre. Helena não sabia o que responder. Não podia prometer permanência. Mas podia prometer cuidado. E, naquele contexto, cuidado significava agir. Significava não permitir que a voz daquela criança fosse apagada de vez por decisões tomadas em salas fechadas. A voz da menina não era alta. Não era articulada como a dos adultos. Não vinha acompanhada de argumentos técnicos. Mas era uma voz real. Uma voz que dizia, com clareza suficiente para quem quisesse ouvir, que algo estava errado. E ignorar isso seria mais fácil do que admitir. Por isso, quase todos ignoravam. Quase todos. Porque Helena estava ouvindo. E quando alguém finalmente escuta uma verdade dessas, não dá mais para fingir que não ouviu. A partir dali, o tempo começou a correr mais rápido. A contagem regressiva não era mais apenas sobre documentos e prazos. Era sobre o quanto aquela criança ainda conseguiria suportar sem se quebrar. E Helena sabia que não podia esperar muito mais.
O clima da casa mudou sem que ninguém anunciasse nada em voz alta. Não houve reuniões formais, nem comunicados claros. Ainda assim, tudo indicava que o tempo estava se esgotando. Helena sentia isso nos detalhes. No tom mais objetivo das conversas. Na pressa disfarçada de organização. No jeito como certos papéis passavam de mão em mão com mais frequência do que antes. A menina também sentiu. Passou a perguntar sobre datas, sobre dias da semana, sobre quando certas coisas iam acontecer. Perguntas simples, feitas com cuidado, como se tivesse medo de incomodar. Hoje é terça. Falta muito para a sexta? Helena respondia, tentando manter a normalidade, mas por dentro sabia que aquelas perguntas não eram aleatórias. A criança estava tentando se orientar no tempo porque sentia que algo se aproximava. As conversas começaram a incluir palavras como prazo e antes que complique. Helena ouviu alguém dizer que tudo precisava estar resolvido logo, para evitar questionamentos futuros. Falavam como se estivessem protegendo alguém de problemas, quando, na verdade, estavam protegendo o próprio plano. A menina, mais uma vez, não era mencionada como pessoa. Era um fator de risco a ser administrado. O isolamento aumentou. As poucas visitas que ainda apareciam passaram a ser desencorajadas. Alegavam cansaço, compromissos, falta de tempo. O telefone da casa tocava menos. As ligações do pai ficaram ainda mais raras. E quando aconteciam, eram curtas, controladas, sempre com alguém por perto. Helena percebeu que estavam fechando todas as portas possíveis. Quando se cria um ambiente assim, é porque não se quer testemunhas. Helena começou a contar os dias sem perceber. Cada manhã parecia mais pesada que a anterior. Cada noite vinha acompanhada de uma sensação estranha de urgência. Ela sabia que, em algum momento, algo definitivo seria colocado em prática. Uma assinatura. Uma transferência. Uma decisão que, depois de registrada, seria muito difícil de desfazer. A menina passou a dormir mal. Acordava no meio da noite e ficava sentada na cama, olhando para a porta. Helena às vezes a encontrava assim quando ia buscar algo no quarto. Não chorava. Não chamava. Apenas esperava. Havia um medo silencioso ali, desses que não fazem barulho, mas consomem por dentro. Helena sentava ao lado dela por alguns minutos, até que voltasse a deitar. Não dizia muito. A presença era o que importava. Você acha que ainda dava tempo de impedir o que estava sendo planejado? Comenta aqui o que você sente agora. Os adultos pareciam mais seguros, mais tranquilos. Como quem acredita que tudo já está decidido. Isso assustava Helena mais do que qualquer ameaça direta. Porque a confiança deles não vinha da certeza de estar fazendo o certo, mas da sensação de que ninguém iria interferir. E, até aquele momento, estavam certos. Helena revisou mentalmente tudo que tinha visto e ouvido. Os documentos. As conversas. O comportamento da menina. O afastamento do pai. O isolamento progressivo. Nada disso era coincidência. A contagem regressiva estava em andamento, mesmo que ninguém tivesse anunciado um número final. E quando se chega a esse ponto, não há espaço para hesitação prolongada. Ela sabia que precisava agir antes que a decisão fosse formalizada. Antes que a menina fosse levada para algum lugar temporário que poderia se tornar permanente. Antes que a condição da criança fosse usada como justificativa final para apagar sua voz de vez. O tempo era o inimigo agora. Cada dia perdido aumentava o risco. Enquanto isso, a menina segurou a mão de Helena com força e disse algo quase inaudível: "Você não vai embora, né?" A pergunta não era sobre aquele dia. Era sobre tudo. Helena engoliu em seco antes de responder. Não agora. Era pouco, mas era verdadeiro. E, naquele momento, a verdade possível era tudo o que Helena podia oferecer. A contagem regressiva continuava, silenciosa, implacável. E Helena sabia que o próximo passo não poderia ser pequeno. Não poderia ser cauteloso demais. Precisaria ser decisivo. Porque, quando o tempo acaba, não há segunda chance para quem foi silenciado. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Não porque o corpo estivesse cansado, mas porque a mente não parava. Cada cena dos últimos meses voltava como um filme sem pausa. A menina sentada no canto da mesa. As portas se fechando. As conversas sobre prazos. As pastas com documentos. Tudo apontava para o mesmo lugar. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para esperar. O momento de decidir tinha chegado. Helena sabia que qualquer movimento agora teria consequências. Não era mais sobre perder o emprego.
Era sobre enfrentar pessoas com dinheiro, influência e uma narrativa pronta. Pessoas que sabiam se explicar, se justificar, se proteger. Ela, por outro lado, tinha apenas o que viu, o que ouviu e o que sentiu. Mas também tinha algo que eles não tinham, a verdade inteira, vista de perto, sem filtros. Ela passou a manhã observando a rotina com atenção redobrada. Reparou em um detalhe que antes parecia apenas burocrático, um envelope separado sobre a mesa do escritório. Não estava trancado. Não estava guardado. Estava ali, como se fosse o próximo passo. Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo era um sinal claro. Algo seria assinado em breve. Talvez naquele mesmo dia. A menina percebeu a tensão antes de qualquer adulto demonstrar. Ficou mais próxima de Helena, quase colada. Não perguntava nada. Apenas acompanhava cada movimento, como se quisesse se certificar de que não seria deixada para trás. Quando Helena se abaixava para limpar algo, a menina ficava ali, observando em silêncio. Havia um pedido mudo naquele olhar. Um pedido que não podia mais ser ignorado. Helena respirou fundo. Sabia o que precisava fazer, mesmo sem saber exatamente como tudo terminaria. Decidiu que não esperaria mais provas perfeitas, nem um momento ideal. Porque momentos ideais não existem quando alguém está prestes a perder tudo. Ela precisava agir com o que tinha. E precisava agir agora. Enquanto os adultos estavam ocupados, Helena entrou novamente no escritório. Pegou o envelope, abriu com cuidado e confirmou o que já suspeitava. Os documentos estavam prontos. Faltavam apenas assinaturas. A linguagem era técnica, fria, impessoal. A menina aparecia ali como um objeto de decisão, não como alguém com voz própria. Helena sentiu um aperto no peito, mas não hesitou. Pegou o celular e fotografou tudo. Página por página. Nome por nome. Data por data. Ela sabia que aquilo era arriscado. Se fosse descoberta, poderia ser acusada de invasão, de quebra de confiança. Mas também sabia que aquelas imagens eram a diferença entre uma denúncia vazia e uma verdade impossível de ignorar. Guardou o celular, fechou o envelope exatamente como estava e saiu do escritório com o coração batendo forte. O próximo passo era ainda mais difícil. Helena precisava quebrar o isolamento. Precisava alcançar alguém fora daquela bolha. Pensou no pai da menina. Pensou em tentar contato direto. Mas também sabia que qualquer tentativa feita de dentro da casa poderia ser monitorada. Precisava sair. Precisava de distância. Precisava de coragem. Naquele mesmo dia, Helena inventou uma desculpa simples e saiu mais cedo. Foi até um lugar público, longe da casa, onde se sentiu segura o suficiente para agir. Ligou para um número que havia conseguido dias antes, um contato profissional ligado à família. Falou com calma, explicou que precisava relatar algo urgente, algo sério, algo que não podia esperar. Não entrou em detalhes pelo telefone. Apenas deixou claro que havia documentos e provas. Do outro lado, houve silêncio. Depois, uma resposta cautelosa. Pediram que ela enviasse tudo. Helena hesitou por um segundo. Sabia que, ao fazer isso, não haveria volta. Mas então lembrou da pergunta da menina. Você não vai embora, né? E entendeu que aquela decisão não era apenas sobre agir. Era sobre permanecer ao lado dela, mesmo quando tudo desmoronasse. Helena enviou as imagens. Uma a uma. E, ao fazer isso, sentiu algo estranho. Não alívio. Não medo. Mas uma certeza calma. A de que, acontecesse o que acontecesse a partir dali, ela não teria se omitido. Não teria escolhido o silêncio confortável. Teria escolhido a única coisa possível. Se você estivesse no lugar dela, teria apertado esse botão? Comenta aqui, porque esse é o ponto onde muita gente recua. Quando voltou para casa, tudo parecia igual. As mesmas paredes, os mesmos corredores, as mesmas rotinas. Mas Helena sabia que nada mais era igual. O relógio tinha começado a contar de outro jeito. Agora, não era apenas a contagem regressiva deles. Era a dela também. E o próximo capítulo dessa história não dependeria mais apenas de observação. A decisão estava tomada. E decisões assim nunca passam despercebidas por muito tempo. O dia começou estranho, como se o ar da casa estivesse mais pesado do que o normal. Helena percebeu isso logo ao entrar. Os passos soavam diferentes no corredor, os olhares se desviavam rápido demais, e havia um silêncio tenso que não combinava com a rotina organizada de sempre. Algo estava fora do lugar. Não visivelmente, mas no ritmo. Como quando uma engrenagem começa a falhar antes de parar de vez.
Os adultos pareciam inquietos. Consultavam o telefone com frequência, trocavam mensagens em voz baixa, entravam e saíam do escritório com pressa. O envelope que Helena havia visto no dia anterior já não estava mais sobre a mesa. Ela sentiu um aperto no estômago. Aquilo significava que o plano estava avançando. Talvez mais rápido do que ela esperava. A menina estava diferente também. Mais quieta. Sentada no sofá, abraçando os joelhos, olhando para a porta como se aguardasse alguém que não chegava. Quando Helena passou por ela, a menina estendeu a mão e segurou seus dedos com força. Não disse nada. Não precisava. O gesto dizia tudo. Helena apertou de volta, tentando transmitir uma calma que não sentia. Pouco depois, um carro parou em frente à casa. Não era visita comum. 2 homens desceram, bem vestidos, com pastas nas mãos. Entraram sem cerimônia, como quem já estava esperando. Helena reconheceu aquele tipo. Advogados. Gente acostumada a resolver coisas rapidamente, longe dos olhos de quem não precisa saber. O coração dela acelerou. Aquilo estava acontecendo. Ali. Agora. Os adultos se reuniram na sala principal. Portas fechadas. Vozes abafadas. Helena permaneceu no corredor, fingindo arrumar algo, mas atenta a cada som. Palavras como assinatura, regularização e segurança jurídica escapavam pelas frestas. Nenhuma menção à menina. Nenhuma pergunta sobre o que ela sentia. O plano estava prestes a se tornar oficial. Foi então que o telefone tocou. Um toque curto, direto. Helena reconheceu o som. Era o celular de um dos adultos. A conversa foi rápida. O tom mudou quase instantaneamente. A tranquilidade ensaiada deu lugar a uma tensão visível. A porta se abriu de repente. Um dos homens saiu da sala com o rosto fechado, falando baixo, mas com urgência. Algo tinha saído do controle. Poucos minutos depois, o portão da casa se abriu novamente. Desta vez, não eram visitantes esperados. Um carro oficial parou em frente. Depois outro. Pessoas desceram com postura firme, olhar atento, documentos em mãos. Não houve gritos. Não houve correria. Mas a presença deles mudou tudo. O silêncio agora era de choque. A menina percebeu antes de qualquer explicação. Olhou para Helena com os olhos arregalados, cheios de medo. Helena se aproximou devagar e colocou a mão sobre o ombro dela. Está tudo bem, disse, mesmo sem saber exatamente como aquilo terminaria. Mas aquela frase precisava ser dita. Alguém precisava dizer. Os adultos tentaram argumentar. Explicaram. Justificaram. Usaram termos técnicos, palavras bonitas, discursos preparados. Mas, dessa vez, não estavam falando sozinhos. Havia perguntas. Havia documentos sendo analisados. Havia comparações entre versões. E, principalmente, havia algo que eles não esperavam, alguém de fora ouvindo. Helena foi chamada. A voz saiu firme, apesar do medo. Ela contou tudo. Falou da rotina. Do isolamento. Das frases repetidas. Dos documentos. Mostrou as imagens. Explicou cada detalhe com calma, sem exageros. Não precisava dramatizar. A verdade, daquele jeito, já era pesada o suficiente. A menina assistia de longe, confusa, tentando entender por que tanta gente falava sobre ela sem falar com ela. Em um momento, um dos presentes se abaixou diante dela e perguntou como ela se sentia. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém fez isso. A menina demorou a responder, como se estivesse surpresa com a pergunta. Depois disse, em voz baixa, mas clara, eu tenho medo. A sala ficou em silêncio. Nada do que foi dito depois conseguiu apagar aquela frase. Não havia laudo, documento ou argumento que pudesse ignorar aquilo. O plano, tão cuidadosamente construído, começou a ruir ali mesmo. Não com gritos, não com acusações, mas com algo simples demais para ser contornado, a verdade dita por quem nunca foi ouvido. Helena sentiu as pernas tremerem, mas se manteve de pé. Sabia que aquele era o ponto de não retorno. O momento em que tudo que foi feito em silêncio veio à tona. O momento em que decisões tomadas longe da menina precisariam ser explicadas diante dela. O que aconteceria a seguir ainda era incerto. Mas uma coisa já estava clara. Aquele dia tinha quebrado algo que jamais poderia ser reconstruído do mesmo jeito. O controle tinha sido exposto. A proteção, questionada. E o silêncio, finalmente, tinha sido interrompido. Depois da chegada das autoridades, a casa nunca mais foi a mesma. Não houve cenas dramáticas,
nem gritos que ecoassem pelos corredores. O que houve foi algo mais desconfortável para quem estava acostumado a controlar tudo: perguntas. Perguntas que não podiam ser respondidas com frases prontas. Perguntas que exigiam coerência. E, sobretudo, perguntas que colocavam a menina no centro, exatamente onde ela nunca havia sido colocada antes. Os adultos tentaram manter a postura. Explicaram que tudo tinha sido feito pensando no melhor interesse da criança. Repetiram termos técnicos, citaram especialistas, falaram de proteção. Mas agora havia comparação. Havia documentos cruzados. Havia relatos. E havia contradições que começavam a aparecer com clareza desconcertante. Cada versão trazia pequenas falhas. Pequenas incoerências que, juntas, desmontavam o discurso cuidadosamente construído ao longo do tempo. Helena foi ouvida mais de uma vez. Sempre com o mesmo cuidado, sempre com a mesma firmeza. Ela não precisava inventar nada. Bastava contar o que viu, o que ouviu, o que sentiu. Falava da rotina, do isolamento, das decisões tomadas sem consulta. Falava da menina sendo afastada aos poucos, dia após dia, como se aquilo fosse natural. Cada palavra acrescentava peso ao que já estava evidente. A menina também começou a ser escutada. Não em interrogatórios duros, mas em conversas respeitosas. Perguntaram o que ela gostava, do que sentia falta, do que tinha medo. Perguntaram coisas simples, que nunca tinham sido perguntadas antes. No começo, ela respondia com cautela, como se estivesse esperando a correção de algum adulto. Mas, pouco a pouco, foi se soltando. E quanto mais falava, mais claro ficava que ali havia compreensão, sentimento, consciência. O pai chegou no dia seguinte. O choque foi imediato. Ele entrou na casa como alguém que reconhece o próprio erro tarde demais. Olhou para a filha com culpa nos olhos. Ouviu os relatos em silêncio. Não tentou se defender. Não tentou justificar a ausência. Apenas escutou. E, quando finalmente falou, foi para pedir desculpas à menina. Não com discursos longos, mas com um pedido simples e direto. Algo que ela entendeu. As consequências começaram a se desenhar rapidamente. Decisões foram suspensas. Documentos, invalidados. Pessoas que antes falavam com segurança agora respondiam com cautela. Advogados passaram a medir palavras. Médicos foram questionados. A narrativa de cuidado absoluto perdeu força diante de fatos concretos. O que antes parecia inevitável agora estava sendo desmontado peça por peça. Helena assistia a tudo com uma mistura de alívio e exaustão. Sabia que ainda não era o fim. Sabia que processos levam tempo. Que verdades nem sempre vencem rápido. Mas também sabia que algo essencial já tinha mudado. A menina não estava mais sozinha. Não estava mais invisível. Não estava mais sendo decidida por outros sem qualquer chance de resposta. Você esperava que a verdade viesse à tona desse jeito? Comenta aqui o que mais te marcou até agora. A casa entrou em um período estranho. Funcionava, mas sem a certeza de antes. As rotinas foram revistas. As portas, mais abertas. A menina passou a circular mais, a ser chamada pelo nome, a ser incluída em conversas simples. Pequenos gestos que, juntos, significavam muito. Não apagavam o que aconteceu, mas mostravam que algo tinha sido aprendido, ainda que à força. Helena continuou ali. Não como heroína celebrada, nem como funcionária intocável. Continuou como sempre foi, atenta, discreta, presente. Mas agora sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Não para ser reconhecida, mas porque alguém precisava interromper aquele ciclo. E ciclos só se quebram quando alguém aceita pagar o preço. A verdade sempre cobra seu preço. Para quem tenta escondê-la, ela cobra reputação. Para quem se omite, cobra consciência. Para quem age, cobra coragem. Helena pagou o preço da coragem. E a menina, finalmente, começou a receber algo que nunca deveria ter sido negado: o direito de ser vista como pessoa inteira. O tempo não apaga tudo, mas reorganiza. Depois que a casa deixou de ser um lugar de decisões escondidas, a rotina mudou aos poucos. Não de forma mágica, não de forma perfeita. Houve ajustes difíceis, conversas desconfortáveis, silêncios longos. Mas, pela primeira vez, a menina fazia parte dessas mudanças. Não como um problema a ser administrado, mas como alguém cuja presença importava. Ela passou a ser ouvida nas pequenas coisas. Escolher a roupa do dia. Decidir onde queria sentar. Dizer quando não se sentia bem. Coisas simples, quase banais para quem sempre teve esse direito. Mas,
Para ela, cada escolha era um território recuperado. Um espaço que antes lhe havia sido negado e que agora começava a existir de verdade. O pai mudou. Não porque alguém mandou, mas porque foi forçado a enxergar. Passou a ficar mais tempo em casa, a fazer perguntas reais, a esperar respostas completas. Não interrompia. Não corrigia. Aprendia a ouvir. Sabia que tinha falhado, e não tentava pagar isso com promessas grandiosas. Preferia mostrar, no cotidiano, que estava disposto a fazer diferente. A menina também mudou. Não da noite para o dia, não sem marcas. Crianças que aprendem cedo a se calar não desaprendem rápido. Mas o corpo começou a relaxar. O olhar deixou de ser sempre defensivo. O sorriso passou a surgir sem a pressa de agradar. Aos poucos, ela se permitiu ocupar espaço. Errar. Insistir. Existir sem pedir licença. Helena continuou trabalhando na casa. Não recebeu homenagens públicas, nem discursos emocionados. E não precisava. O reconhecimento veio nos gestos simples. No jeito como a menina a procurava quando queria mostrar um desenho novo. No modo como agora alguém perguntava sua opinião em assuntos pequenos. Helena nunca quis ser vista como heroína. Fez o que fez porque não conseguiu fingir que não estava vendo. Algumas pessoas se afastaram. Outras permaneceram por conveniência. Houve consequências, sim. Decisões erradas raramente saem impunes. Mas, mais importante do que qualquer punição, algo essencial foi restaurado. A dignidade daquela criança. A possibilidade de um futuro que não fosse decidido em salas fechadas, longe dela. A menina tinha síndrome de Down. E isso nunca foi o problema. O problema sempre foi o modo como usaram essa condição para justificar o silêncio, o controle, a exclusão. O que a salvou não foi um laudo, nem um documento, nem uma decisão jurídica. O que a salvou foi alguém disposto a enxergar onde todos preferiram ignorar. Porque, no final, não foram os especialistas que mudaram o rumo daquela história. Não foram os advogados. Não foram os discursos bem ensaiados. Foi a faxineira que reparava nos detalhes. Que conhecia os horários. Que escutava quando ninguém escutava. Que entendeu que proteger não é controlar, e cuidar não é apagar. Se essa história te tocou, você sabe o que fazer. Ela nunca precisou ser curada. Precisou apenas que alguém tivesse coragem de enxergar.